Fala aí galera, quem fala é o Reginaldo Costa, e se você está assistindo isso é porque você faz parte da Nerditocracia. Ou não, pode ser que isso aqui seja uma ilusão causada por drogas bem fortes. Uma pergunta que sempre me fazem é a seguinte: Reginaldo, quero começar a ler ficção científica, por onde eu começo? Se você fizer essa pergunta no Google, provavelmente você vai se deparar com uma lista de livros ali, Duna, Fundação, que são livros ótimos. O problema é que para você conseguir compreender essas histórias, você precisa ter uma certa bagagem. E essa bagagem você não adquire de um dia para outro. Então, pensando nisso, eu resolvi fazer um vídeo chamado Para Gostar de Sci-Fi. Nesse vídeo, eu vou apresentar aquele que eu considero um bom ponto de partida para quem está iniciando, que é esse aqui. O livro Realidades Adaptadas, do Philip K. Dick, publicado pela editora Aleph. O Philip K. Dick é um dos grandes nomes da ficção científica. A questão é que ele não é muito conhecido aqui no Brasil, apesar de ser o autor do livro que deu origem ao filme Blade Runner. Ele escreveu 30 romances e mais de 130 contos, a maioria tratando de ficção científica. No momento em que nós estamos gravando esse vídeo, o nome dele voltou a estar em alta por causa da série The Man in the High Castle e por causa da antologia Electric Dreams, ambas da Amazon. Duas séries maravilhosas. Vale a pena assistir. Como vocês devem ter percebido pela capa desse livro, ele originou um filme, no caso aqui, O Vingador do Futuro. Essa aqui é a versão com o Colin Farrell. Mas também houve uma nos anos 90 com o Arnold Schwarzenegger. Bom, só que esse livro não originou somente esse filme. Aqui nós vamos ter 7 contos. Pela primeira vez, esses contos foram reunidos, formando uma coletânea. A editora, que no caso é a Aleph, afirma que essa configuração de contos nunca saiu em nenhum lugar do mundo. Então, aqui no Brasil, nós temos uma obra exclusiva e inédita. Bom, então, nesse vídeo eu vou comentar rapidamente sobre cada história, sem dar spoiler, e fazer uma pequena comparação com os filmes em que elas deram origem. O interessante do Philip K. Dick é que ele sempre gosta de falar mais ou menos das mesmas temáticas. Normalmente, as histórias dele envolvem conflitos de identidade e questionamentos sobre a verdadeira natureza da realidade. Então não se assuste se você terminar de ler um conto dele e começar a se sentir assim, um pouquinho perturbado, um pouquinho paranoico. O primeiro conto desse livro se chama Nós Lembramos para Você a Preço de Atacado, e ele deu origem aos 2 filmes Vingador do Futuro. Esse é um conto que é um tanto quanto irônico. Ele ironiza aqueles heróis de ação que a gente está acostumado, ironiza um pouquinho os Estados Unidos. Mas, quando foi adaptado para o cinema, ele deu origem a 2 filmes que, na verdade, são aquilo que ele está ironizando. Do que se trata a história? Bom, nós temos um cara chamado Douglas Quill, que está um pouco insatisfeito ali com a sua vida. E ele resolve que ele quer viajar para Marte. Mas ele tem um problema. A viagem para Marte é muito cara. Então ele decide procurar uma empresa chamada Recordar S.A., para comprar as memórias de uma viagem para Marte. E aí, quando ele vai procurar essa empresa para ter as memórias implantadas, uma coisa dá terrivelmente errado, que eu não vou contar qual é. E se você assistiu o filme com Schwarzenegger ou o filme com Colin Farrell, não é a mesma coisa. É bem um pouquinho diferente. O segundo conto se chama A Segunda Variedade, e ele deu origem ao filme Screamers, Assassinos Cibernéticos. No futuro, os Estados Unidos entraram em guerra com a União Soviética. E para vencer essa guerra, eles construíram inteligências artificiais capazes de lutar no campo de batalha. Essas inteligências, elas ficaram tão boas, mas tão boas, que se voltaram contra os Estados Unidos e contra a União Soviética. E para vencer essa inteligência, as duas potências precisam se unir. Parece com alguma coisa que você já viu? Só tem um pequeno detalhe. Foi escrito pelo menos uns 30 anos antes de O Exterminador do Futuro. O terceiro conto se chama Impostor, e ele deu origem a um filme bem mais ou menos, estrelado pelo Gary Sinise. Nessa história, um cientista volta do espaço
e descobre que tem alguém vivendo com a família dele, e é exatamente idêntico a ele. Quem será esse cara? Será um androide? Será um alienígena? Você só vai saber lendo, ou vendo o filme. O próximo conto aí da nossa lista é o Relatório Minoritário, que deu origem ao filme Minority Report, A Nova Lei, estrelado pelo Tom Cruise. É um conto excelente que deu origem a um filme excelente, e por incrível que pareça, é um filme respeitoso. Na história, que se passa no futuro, como a maioria das histórias do Philip K. Dick, o crime não existe mais. Nós temos uma unidade chamada de pré-crime. Essa unidade, ela previne assassinatos e crimes hediondos antes que eles aconteçam. Isso é possível através do uso de 3 videntes, que são chamados de precogs. O problema é que quando esses precogs afirmam que o John Anderton, que é o chefe de polícia, vai cometer um crime. Aí ele começa uma corrida para tentar provar que não vai ser um assassino, igual no filme. A diferença entre os dois é que, no caso, no livro, o John Anderton é um cara mais velho, assim, não é bonito como o Tom Cruise. E o filme amplia a história, ela é um pouco maior e bem mais interessante. Então esse aí é um daqueles raros casos em que o filme é melhor que o livro. O quinto conto se chama O Pagamento, e ele deu origem a um filme de ação dirigido pelo John Woo, apesar de que não é um conto de muita ação. Ele pende mais para o lado do sci-fi. O Paul Jennings é um técnico de laboratório e ele trabalha para uma grande multinacional. O detalhe é que sempre que ele realiza um serviço para essa empresa, a memória dele é apagada por questões de confidencialidade. Num desses serviços, que durou assim cerca de 3 meses, a memória dele foi apagada. E quando ele foi receber o pagamento, ele ficou surpreso. Porque ao invés de dinheiro, ele tinha ali uma série de quinquilharias. Uma passagem de ônibus, um ticket de aluguel de carro, e ele ficou se questionando: para que serviria aquilo ali? Nesse momento, ele começa a ser perseguido pela polícia. E aí nós temos um desdobrar bastante interessante, porque o motivo dele ter deixado todos aqueles objetos não é aleatório, e é bem surpreendente. O próximo conto se chama O Homem Dourado, e ele deu origem ao filme Next, com Nicolas Cage, que é conhecido aqui no Brasil como O Vidente. Esse é um dos casos em que a história destoa bastante do conto. Por quê? O que acontece? Na história original, o Chris, que é um mutante, consegue enxergar 2 minutos no futuro. Através dessa capacidade, ele consegue, por exemplo, evitar um ataque. E isso é bastante interessante. Nessa história, ele é capturado pelo governo e fica ao lado de outros mutantes como ele. Essa história se parece bastante com o filme dos X-Men, mas também foi escrita antes. Pelo clima de paranoia e pelo jeito como o autor trata os mutantes. O tal Homem Dourado do título aí é o protagonista, e ele realmente se parece com uma estátua dourada, e não com Nicolas Cage. O filme tem muitas diferenças, a começar pelos personagens. Nós temos ali um romance que não está no livro, e também temos uma reviravolta que é parecida com o livro, mas no filme ficou bem sem vergonha. Para finalizar, nós temos aí o conto A Equipe de Ajuste, que deu origem ao filme Agentes do Destino, estrelado pelo Matt Damon. Nesse caso, tanto o livro quanto o filme são parecidos. Do que se trata a história? O livre-arbítrio é uma mentira. Todo mundo nasce com um destino traçado, e tem uma equipe que é responsável por te manter nesse destino. Sempre que você vai fazer alguma coisa que te desvie daquele caminho, essa equipe entra em ação. E o que acontece na história? O Ed, que é o nosso personagem principal, ele, sem querer, ele vê essa equipe trabalhando e começa a agir contra aquele destino que foi traçado, causando uma série de problemas e inconvenientes. O interessante desse livro é que ele é um livro fácil de achar e bastante barato. Outro ponto a favor é que também existe a versão em e-book. Eu vou deixar para você aí embaixo na descrição o link para a compra do livro, e também de bônus, vou deixar o link para um artigo que explica de onde veio o nome Blade Runner. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo e vamos ficando por aqui. Eu só espero que você não acorde e descubra que é uma policial lésbica do futuro imaginando que está vivendo a sua vida. Até a próxima!